A economia cresceu no primeiro trimestre deste ano, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado hoje pela manhã. O índice, que é conhecido como uma espécie de prévia do PIB, porque consegue monitorar diversos setores da economia e captar o comportamento naquele momento. Fato é que, se acaso a medição oficial do Produto Interno Bruto, que é feita pelo IBGE, confirmar o crescimento, o país terá saído de um período de 8 trimestres, ou seja, 2 anos de recuo da economia, ou seja, de recessão. Vamos dar uma olhadinha aqui na divulgação que foi feita pelo Banco Central. Portanto, aqui o Índice de Atividade Econômica, só para se ter uma ideia, no terceiro trimestre de 2016 e no quarto trimestre de 2016, nós tínhamos uma queda, 0,34% e 0,16%, ou seja, um recuo da economia. Lembra-se que a gente falava aqui da dificuldade do ano de 2016, né? Vamos dar uma olhadinha agora. Olha só a diferença agora. Esse índice aqui é positivo. 1,12% de crescimento da atividade econômica dessa prévia do PIB, para usar a expressão como é conhecida, embora o Banco Central não goste muito dessa expressão, mas enfim, o monitoramento desses dados dá uma ideia do que pode acontecer com o PIB. O crescimento agora no primeiro trimestre de 2017, de janeiro a março, de 1,12% positivo, ou seja, nós temos ali uma mudança do rumo da economia. Se a gente olhar agora para o PIB, agora um valor histórico, aqui em 2015 caiu 3,8%. Em 2016 caiu 3,6%. Só para se ter uma ideia, a soma desses dois índices aqui, olha, é gigantesco o quanto que 2015 e 2016 representou de crise pesada na economia brasileira, que fez com que a equipe econômica, o próprio ministro Henrique Meirelles falou na semana passada, naquela comemoração de um ano do governo Temer, no balanço de um ano do governo Temer, que nós tínhamos, era comparável e pior do que a recessão de 2030, de 1930 a 1931, depois do crash de 29 nos Estados Unidos, ou seja, que teve repercussão internacional, que teve a quebra do café, para você ter uma ideia. Mas essa exatamente é a diferença. Olha, isso tudo foi perda em 2015 e 2016. Não é por acaso que nós estamos vivendo ainda um momento difícil, ou seja, saímos da parte ruim, mas ainda há um momento muito complicado. Para você ter uma ideia, a estimativa que se tem agora para 2017 é o crescimento de 0,5% do PIB, ou seja, 0,5% do PIB. Eu tenho uma informação aqui, só para você ter uma ideia, em 2000, agora recentemente, o porquê que ainda os números não dão a ideia de que a gente realmente resolveu o problema da economia brasileira. Embora tenha havido esse crescimento pelo Índice de Atividade Econômica, olha, só para você ter uma ideia, nós tivemos recentemente, o comércio recuou 3%, o comércio varejista. Isso tudo agora em março, que nós divulgamos esse índice aqui recentemente. E a produção industrial caiu 1,8% na comparação de março com fevereiro. Ou seja, eu tenho um crescimento da atividade econômica, mas eu tenho setores que ainda estão sofrendo pontualmente. Um mês melhora, depois o outro mês cai. Ou seja, não saímos ainda daquela situação complicada. A retomada ainda é lenta, embora nós já não exibamos aqui, para se ter uma ideia, em 2015 e 2016, uma perda do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro, e agora a estimativa para 2017, um crescimento, ou seja, há uma mudança significativa da situação econômica brasileira. Bom, agora para falar um pouquinho exatamente do que o Banco Central ouviu, falando sobre estimativas, o Banco Central também divulgou hoje de manhã o que pensam os mais de 100 economistas ouvidos pelo Boletim Focus, e de novo as notícias são positivas. Vamos dar uma olhadinha. Inflação. Imaginava-se 4,01%, na semana passada foi a primeira vez que chegou próximo de 4% e ficou abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Aqui tudo é estimativa, ou seja, é o que imaginam esses economistas que pode acontecer no final de 2017. A inflação oficial medida pelo IPCE, pela primeira vez agora também pelo Focus, por esses economistas, ficou abaixo de 4% ao ano. Isso tudo é inflação anualizada, ou seja, baixou, ficou abaixo da meta dos 4,5% na semana passada, essa semana ficou abaixo inclusive de 4%, que é uma amostra que a gente já via, por exemplo, em alguns índices mostrando um índice bem mais baixo. 2018 a previsão é de 4,36%, até baixou um pouquinho de 4,39% para 4,36%, isso o ano que vem. Isso, inflação. Vamos dar uma olhadinha agora no PIB. Falarmos do PIB agora há pouco, aqui um crescimento. No começo do ano, no final do ano passado, o governo chegou a falar em um crescimento da economia este ano de 1,5%, recuou para 1%, depois recuou para 0,5%, o mercado falava que era abaixo de 0,5%, chegou a falar em 0,46%, 0,44%, 0,47% era da semana passada. Agora os próprios economistas estão imaginando que pode crescer um pouquinho esse PIB e chegar exatamente no 0,5%
ao ano, que é a estimativa oficial agora que se tem do crescimento do PIB. Se continuarmos com notícias boas, esse número aqui tende a ser um pouquinho maior no final do ano. Um crescimento um pouquinho maior vai acontecer aqui em 2018 com 2,5% ao ano do PIB. Olha, eu vou voltar aqui numa tela que é bem interessante para a gente tentar entender. Se vamos ter 0,5% este ano, ou um pouquinho mais que isso, e 2,5% no ano que vem, em 2018, para você ter uma ideia, como a gente vai depender ainda de crescimento econômico nos próximos anos para recuperar a economia de vez, só 2015 e 2016, o que perdemos aqui? 3,8% e 3,6%. É muita perda nos últimos 2 anos para se recuperar agora. Ou seja, é uma mudança de paradigma da economia brasileira. Se crescemos 2,5% mais meio agora, neste ano e meio e no ano que vem, não recupera só a perda de 2016, sendo que a gente tinha tido uma perda já em 2015. Vamos voltar aqui, por exemplo, a gente tinha falado de inflação, né, que agora está em queda também, abaixo dos 4%, o PIB, e agora, por fim, a gente tem aqui a taxa Selic para 2017 e 2018, prevê-se uma taxa básica referencial de juros de 8,5% ao ano. A taxa básica, os senhores todos sabem, é usada pelo governo para remunerar, por exemplo, os investidores de títulos da dívida do governo. Quanto mais baixa, menos o governo paga, mais dinheiro sobra no caixa do governo para aplicar em outras áreas, como educação, saúde, investimentos e por aí vai. Não, embora tenha uma certa influência, não está mexendo de verdade na taxa de juros que você paga exatamente no empréstimo que faz. Ou que paga, por exemplo, no cheque especial, no cartão de crédito ou no empréstimo pessoal no banco. Essa ainda é altíssima e isso, evidentemente, é um assunto que os bancos deveriam explicar melhor, a começar do Banco Central de cobrar um pouco mais, embora o Banco Central já esteja fazendo alguns movimentos em relação a isso. A taxa atual da Selic, a gente volta 11,25%. Só um detalhe, o PIB oficial do primeiro trimestre vai ser divulgado pelo Banco Central, voltando à história do PIB, só no dia 1º de junho a gente vai estar aqui para informar exatamente isso. Aí nós teremos a ideia concreta se o índice de atividade econômica vai de alguma forma corroborar ou não a informação que o PIB trará, que é medido pelo IBGE, a gente informa no dia 1º de junho. Bom, em seguida nós temos os números finais do mercado financeiro, o pregão já está fechado aqui na Bolsa, a gente vem em instantes com esses detalhes dólar e Ibovespa.